noite, irmãos, e a paz do Senhor esteja com todos nós nessa noite agradável, quente de domingo, mas que o calor do amor de Deus seja ainda mais quente nos nossos corações. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, onde nós nos reunimos para louvar e adorar ao único Deus, que por seu grande amor nos escolheu, nos resgatou, nos salvou e nos chama para vivermos junto dele, em comunhão, junto com ele, porque somente esse Deus é santo. Se nós existimos, é porque o Senhor assim o quis, ó Pai. Somente o Senhor é capaz de todas essas coisas, ó Pai.
Quem é o homem diante da tua grandeza, ó Pai? Quem somos nós, ó Pai, diante da tua maravilhosa grandeza, ó Pai? Mas nós te glorificamos ainda mais porque o Senhor venceu o poder da morte, o Senhor venceu tudo que nos aprisionava, ó Pai, nos escravizava, ó Pai, e nos deu nova vida, ó Pai, e em Ti nos faz mais do que vencedores, ó Pai. Aceita esse nosso culto, Senhor, aceita a nossa adoração que trazemos a Ti, ó Pai, humildes e imperfeitos como somos, mas de coração quebrantado, ó Pai, porque queremos Te servir, ó Pai. Ensina-nos a cada dia mais e mais este caminho, ó Pai, essa dedicação de Te buscar e Te servir, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti. Amém. Esse nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é o Deus que nos salvou. Nós vamos ler um trecho de Salmos que diz exatamente disso, né? O salmista faz hinos, louvores de exaltação a esse nosso Deus, que também é o Deus da esperança. Vamos ler juntos? De fato, o Senhor Esse é o nosso Deus, que não nos desampara, e é por isso que estamos alegres. Vamos cantar a alegria, está no nosso coração? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz tem, já conhece Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor, só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém, aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz tem, já conhece Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor, só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor, só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz tem aqui, já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor, só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor, só tem quem já conhece o amor. Só tem quem já conhece o amor. E só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Apesar do nosso Deus ser o Deus da alegria, muitas vezes passamos por dificuldades, passamos por provações e desanimamos, né? E tantas vezes a gente até fica com vergonha de admitir, mas a gente chega até a questionar a Deus. Poxa Deus, por que está acontecendo isso comigo? É o que o Senhor quer com isso, com essas provações, com essas dificuldades? Mas queria dizer que isso não é um problema do Maurício, é um problema de cada um de nós, mas mesmo na Bíblia, né, Deus já colocou na sua palavra esse questionamento, e é isso que a gente vai ler junto agora, um trecho de Isaías, de 49, 14 a 16, e Jeremias 29, de 12 a 14. Vamos ler juntos? Mas o povo de Sião diz: o Senhor
maravilha, esse é o nosso Deus. É que nos momentos difíceis, nos momentos mais complicados, Ele está falando: eu gravei o seu nome aqui na minha mão, não vou te esquecer, né? E da mesma forma, a gente também tem que agora se colocar perante Deus e falar: Deus, o que eu tenho errado? O que eu tenho falhado? Né? Que muitas vezes também está nos afastando de Deus, está nos afastando de um relacionamento íntimo com Ele. Então, nesse momento, vamos ficar cada um em sentido de oração, vamos fazer uma oração silenciosa de confissão e arrependimento dos pecados. Senhor Deus, nos perdoe, Senhor Deus, por tantas falhas que temos cometido, apesar de conhecermos a verdade, temos falhado, temos pecado com o nosso irmão, temos negligenciado a sua obra,
tem nos faltado tanta fé, tanta paciência, Senhor Deus. Trabalha em nosso coração, faz a tua obra dia a dia, Senhor Deus. E que possamos realmente agir como irmãos, agir com amor um para com os outros, para que assim o resto do mundo possa realmente vir a conhecer a Ti. Esteja conosco, nos iluminando, nos guiando em nossos passos, para que evitemos de tropeçar, evitemos de cair, e assim mais e mais se acheguemos mais perto de Ti, mais perto da Tua semelhança, Senhor Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Agora, com perdão dos nossos pecados e alegres por tudo que Deus tem feito por nós, vamos nos colocar de pé, vamos cantar hinos e cânticos de louvor ao nosso Deus. Esse primeiro cântico, aquele que veio preparado com os dízimos e ofertas, tem a oportunidade de trazer aqui na frente. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Bens, acaso, mágoas, triste é teu lidar, és pesada a cruz que tem de suportar, contas muitas bênçãos logo exultarás, encontrarecidos dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Sejam teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Quando nós olhamos para tudo que Deus já fez na nossa vida, é fácil confiar na manhã, é fácil confiar que Ele vai continuar sustentando, e é fácil confiar de que Ele está em nosso meio. O Senhor Deus está no meio de ti. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará.
Deus está no meio de nós. O Senhor Deus de fato te salva. O Senhor Deus está no meio de ti. O Senhor Deus te salva. Sobre ti se alegrará. Ele em amor te renovará e deixará sobre ti
Gostaria de chamar as crianças aqui na frente para a gente fazer a nossa oração especial por elas. Pedir para a tia Raquel vir aqui à frente para fazer essa oração. Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus querido, por este dia, por esta noite, por este culto, Senhor. Te agradecemos por esses momentos que podemos elevar a Ti, Senhor, louvores que nós esperamos que cheguem até os Teus ouvidos, mas que nós, quando cantamos, já faz tão bem aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus querido, pelas crianças que vieram aqui nesta noite e te pedimos que o Senhor fale ao coraçãozinho de cada uma delas, Senhor, para que desde pequeninas, Senhor, possam aceitar o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, ó Deus, e tenham uma vida, Senhor, desenvolvida para a honra e glória do Teu nome. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Nosso pastor ainda se encontra de férias, merecidas férias, e nessa terceira semana a gente tem um outro convidado, mais um ilustre que muito nos alegra, o reverendo Vardilei Ribeiro. Não sabia que era parente, viu? Mais conhecido como Dida, né? Que Deus possa te iluminar e ao mesmo tempo abrir os nossos olhos e ouvidos para que possamos absorver e praticar aquilo que Ele tem preparado para nós. Irmãos, graça e paz. Amém? Para mim é um privilégio, uma alegria mais uma vez estar com vocês. Eu sou um excelente fisionomista, eu vou lembrar do nome do rosto do mundo, mas o nome leva tempo, né? Há pouco mesmo chamei o Maurício de Guilherme, ainda bem que ele nem me corrigiu, né? Mas é isso aí, a minha alegria, minha gratidão ao conselho desta igreja, por mais este convite, ao pastor desta igreja, que Deus possa nos ajudar na reflexão desta noite. Quero convidá-los aí para que abram a Bíblia de vocês, no Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 10. Eu vou fazer a leitura, a minha versão é revista e atualizada. Peço que os irmãos aí acompanhem na Bíblia aí de vocês. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para serdes curados, e não no sábado.
Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Meus queridos e queridas irmãos e irmãs, nós queremos falar um pouquinho nessa noite a respeito desse texto bíblico, dessa história que consideramos uma bela história de cura, salvação e restauração. E na reflexão desta passagem bíblica, nos veio à memória, à mente, uma matéria lançada há algum tempo atrás pela revista Super Interessante, em agosto de 2013. A matéria trazia na capa a seguinte frase: enfim, a cura da AIDS. Enfim, a cura da AIDS. Eu acredito que essa matéria tenha chamado a atenção de muitas pessoas, mas de forma mais direta e específica, as pessoas contaminadas, pelo HIV. Quem leu essa matéria e de forma mais direta sofria com essa enfermidade, com certeza ficou impressionado com a matéria. O que a gente percebeu é que essa matéria, logo em seguida, foi muito criticada pela comunidade científica. O médico da USP, infectologista da USP, chamado Esper Calas, criticou muito essa matéria. E ele afirmou o seguinte, que a matéria, muito mais que sensacional, é sensacionalista, porque nada há de novo naquilo que ela trouxe à sociedade. Não que a matéria não tenha nenhuma fundamentação naquilo que trouxe para nós, mas o que ele diz e o que ele enfatiza é que tudo ainda está no âmbito da pesquisa, da experiência. Nada há de novo, ela não trouxe nada de novidade. E eu cito, irmãos e irmãs, essa matéria que trata a respeito dessa doença, mas poderia citar qualquer outra doença, qualquer outra enfermidade pela qual o ser humano possa estar passando. E diante de matérias como essa, se sentem um tanto quanto esperançosos. Puxa, ali está a cura, a transformação, a salvação. Acontece que matérias como esta, ao mesmo tempo em que alimenta, tende também a matar a esperança daquele que sofre, das pessoas que se veem como vítimas do sensacionalismo, que se preocupa muito mais em vender a notícia do que com a cura do ser humano propriamente dito. Muito mais em vender do que em curar. E aí nós voltamos para o nosso texto bíblico. Temos diante de nós um texto bíblico que fala e que nos ensina sobre enfermidade e cura. Neste texto bíblico, a enfermidade é uma realidade a ser diagnosticada, encarada e resolvida por todos que estão envolvidos, direto ou indiretamente, nesta história, nesta bela história. Contudo, percebe-se, irmãos e irmãs, certa inércia por parte daqueles que deveriam agir ativamente na transformação, na busca pela cura de uma mulher enferma. Neste texto, a cura ocorreu, e muito mais que uma notícia sensacionalista, a cura foi um evento concreto na vida daquela mulher encurvada, daquela mulher enferma. E diante da constatação da cura, nós podemos formular uma pergunta com o propósito de indagar aos agentes envolvidos nessa história:
nessa bela história de cura, libertação e transformação. E nós perguntamos: qual é o melhor dia para ser curado? Qual é o melhor dia para ser curado? Meus irmãos e minhas irmãs, vamos olhar para o texto bíblico, vamos lançar os nossos olhares sobre o texto bíblico e vamos analisar as respostas que nós encontramos para esta pergunta. Analisemos as respostas que o próprio texto bíblico nos traz para esta pergunta: qual é o melhor dia para ser curado? Meus queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas lançaram os seus olhares e deram uma resposta, e a resposta foi: não há cura. Não há cura. O texto diz que aquela mulher encurvada, andava encurvada e não conseguia de forma alguma se endireitar. A versão que eu tenho, revista e atualizada, ela é mais incisiva. Andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. De modo algum. E aqui eu chamo a atenção de todos para a frase: de modo algum. Tudo já havia sido feito. Várias tentativas já aconteceram. No entanto, tudo sem nenhum sucesso. Aquela mulher não nascera encurvada, irmãos e irmãs. Pelo contrário, nascera perfeita e assim viveu por muitos anos, mas agora já havia 18 anos que estava naquela situação, sem de modo algum poder endireitar-se. Nós podemos afirmar que esta mulher enferma, essa mulher encurvada, da mesma forma que a mulher com fluxo de sangue, lembram-se dessa história na Escritura Sagrada? Havia 12 anos que aquela mulher com fluxo de sangue sofria com a sua enfermidade, e no momento ímpar na sua vida encontrou Jesus, e ao tocar Jesus foi curada. Mas a história inicia falando que ela gastou todos os seus haveres com a medicina do seu tempo, com os médicos. E com esta mulher, irmãos e irmãs, nós podemos acreditar que não fora diferente. Ela também se valeu da medicina do seu tempo, na busca pela cura, na busca pela libertação, pela qual ela enfrentava. E duas coisas estão então muito evidentes para nós neste texto. Muitas foram as tentativas para restaurar, para restabelecer a saúde. E quanto mais tentativas aconteciam, mais os anos iam se passando, e com isso aumentando a frustração daquela mulher. Muitas foram as tentativas e muitas foram as frustrações daquela mulher encurvada. Eu quero enfatizar que aqui Lucas é um redator. Lucas não está emitindo opinião própria a respeito daquela mulher. Ele mesmo, no início do Evangelho, ele fala ao seu amigo Teófilo que a sua função é de pesquisador, é de historiador. Ele quer conhecer tudo o que envolve a pessoa de Jesus, e aqui é uma história que foi narrada para o Lucas, e o Lucas escreveu, registrou. Então, não é o Lucas que emite opinião a respeito da mulher. A opinião que ele tem é a opinião que fora coletada a respeito daquela mulher. E a opinião é a seguinte: muitas pessoas, ao acompanhar a história desta mulher encurvada, chegaram à mesma constatação: de modo algum poderá endireitar-se. A medicina do tempo e as pessoas que conviviam com aquela mulher. Não havia condições de reverter aquela situação, e o melhor a se fazer era conviver com o problema, era conviver, era tocar o barco, porque de modo algum ela poderia se endireitar. Meus queridos irmãos e irmãs, às vezes é assim conosco também. Precisamos de cura, mas os outros olham para o nosso problema, olham para a nossa enfermidade, quem sabe olham para o tempo em que enfrentamos determinada enfermidade, determinado problema, e dizem: de modo algum poderá endireitar-se. Não há cura. Chegam à mesma constatação que chegaram aqueles que avaliaram a mulher encurvada: de modo algum. E pode ser que diante da análise alheia,
diante da opinião dos outros, nós mesmos passemos a viver em pleno conformismo com a situação e dizemos: é assim mesmo, eu sou assim mesmo, não há como mudar, não há como reverter a situação. E pode ser que a frustração se torne a nossa companheira de caminhada e passemos a viver sem perspectiva, sem nenhuma expectativa de vida melhor, mudança, transformação, vida mais feliz, vida mais alegre, porque de fato as pessoas nos convenceram que de modo algum poderá se endireitar. Mas o texto sagrado continua, e aí nós encontramos a figura de Jesus. Jesus lançou o seu olhar para aquela mulher e deu uma resposta. E a resposta de Jesus é o seguinte: hoje é o dia da cura. Qual é o melhor dia para ser curado? Quem sabe perguntassem para Jesus, e a resposta é esta: hoje é o melhor dia para ser curado. A chegada da mulher na sinagoga não poderia passar batido. Por mais silenciosos que fossem os seus passos, a sua característica física chamava a atenção de todos. Imaginem uma mulher encurvada entrando neste templo. Ela não passaria de forma alguma despercebida por todos nós que aqui estamos. E eu penso, meus queridos irmãos e irmãs, que isso acontecia com muita frequência, de forma rotineira. Mas apesar da frequência, apesar da rotina e apesar da sua característica diferenciada, e que por isso chamava a atenção de muitos e todos, as pessoas estavam acostumadas com aquela imagem, com aquela figura. O encontro entre a mulher encurvada e todos os membros da sinagoga já era um encontro comum. E por ser comum, já não causava sensibilidade por parte daqueles que a viam. Mas ao ver a mulher, Jesus se sensibilizou. Jesus se sensibiliza diante daquele que passa por problemas. Jesus se sensibilizou e ele se sentiu sensibilizado, pois via naquela mulher uma filha de Abraão, como o texto mesmo diz, filha da aliança, mas que estava dominada por um espírito mau, dominada por Satanás. A cura realizada por Jesus, irmãos e irmãs, tem um profundo sentido teológico que nós precisamos entender para o nosso crescimento, para a nossa edificação na vida cristã. Ao curar, Jesus está dizendo: toda força maléfica será destruída por Ele. Toda força maléfica será destruída por Jesus. Se por um lado temos o espírito mau que gera doença e consequentemente gera morte, por outro lado nós temos Jesus que cura a enfermidade e consequentemente gera vida. Ao outro extremo temos a morte, mas em Jesus nós temos a vida. Ao curar aquela mulher, Jesus está demonstrando de forma antecipada a vida plena, própria do reino de Deus. Jesus está sinalizando no seu ministério que o reino de Deus é superior aos demais reinos, inclusive ao reino de Satanás, que tem procurado e que procurou por 18 anos separar aquela mulher do convívio da sociedade. Jesus coloca em liberdade alguém que Satanás procurou aprisionar. Ao curar aquela mulher, Jesus está congregando aquele que Satanás, procurou segregar, separar. E é isso mesmo, meus queridos irmãos e irmãs. Naquele contexto, no contexto em que essa história é contada, a doença tinha este poder: o poder de separar as pessoas. O enfermo era tido como um amaldiçoado por Deus. Portanto, o destino era a exclusão. Ele era visto, mas não era acolhido, a ponto de não causar sensibilidade por parte daqueles que estavam no culto, se assim podemos dizer, celebrando, adorando ao mesmo Deus. Ainda mais no caso de uma mulher encurvada. O que distinguia o ser humano do animal para o mundo antigo era justamente a verticalidade. Era o fato de poder olhar de forma ereta o horizonte, contemplar o belo, poder comunicar-se um com o outro. E aqui esta mulher, ao estar encurvada, era considerada ou era comparada muito mais a um animal do que a um ser humano.
por causa da sua característica física. Aquela mulher vivia com constantes dores no corpo e possivelmente aquela posição vertebral prejudicou outros órgãos do seu corpo também. Soma-se a isso então, irmãos e irmãs, a humilhação, da exclusão social que ela sofria por ser diferente das demais pessoas, por ser mais associada aos animais do que ao próprio ser humano. Qual é o melhor dia para ser curado? Jesus lança o seu olhar sobre aquela mulher e afirma que hoje é o melhor dia para ser curado. No entanto, irmãos e irmãs, este texto nos ensina também que a cura exige certa movimentação do enfermo. Ainda que tal movimentação seja parcialmente prejudicada, comprometida, o enfermo deve se movimentar, deve demonstrar interesse, não pode estar conformado com a sua própria situação. Jesus chamou aquela mulher e ao chamá-la, Jesus esperava que ela atendesse e começasse a caminhar na sua direção, em sua direção. Começasse a caminhar rumo à libertação, rumo à transformação, à salvação. Ao chamá-la, ele espera que ela esteja aberta para o diálogo com o Mestre, para o diálogo com Jesus, pronta para ouvir a sua voz. Ao chamá-la, Jesus espera que ela espere, ou que ela mesmo deixe de ouvir as demais vozes que ao longo dos anos, dos 18 anos, disseram: não há cura, de modo algum, de forma alguma poderá se endireitar. Ao chamá-la, Jesus espera que ela deixe de ouvir todas as vozes, para dar ouvido tão somente à sua voz, a voz do Mestre. Apesar do texto não nos relatar os passos da mulher, estes passos aconteceram. Na sinagoga, a mulher tinha o seu lugar separado dos homens, e para que Jesus pudesse lhe impor as mãos e lhe proferir palavras de libertação, ela teria que se deslocar do seu lugar e ir até Jesus. Ao se deslocar do seu lugar, ela estaria entrando em choque com a tradição que determinava lugares específicos para homens e para mulheres. Ao se deslocar do seu lugar, ela estaria demonstrando a sua esperança, a sua confiança na própria pessoa de Jesus. E assim ela o fez. Saiu ao ouvir a voz de Jesus e foi rumo à libertação, rumo à transformação. E o que nós podemos perceber na atitude da mulher é tão somente louvor a Deus, gratidão a Deus pela transformação, pela salvação, pela libertação. Meus queridos irmãos e irmãs, às vezes é assim conosco também. Diferentemente das outras pessoas, Jesus lança o seu olhar sobre nós e afirma categoricamente que hoje é o dia da libertação, que hoje é o dia da cura, da salvação. Hoje é o dia em que toda forma de mal dará lugar a Jesus, ao bem supremo preparado por Deus para nós. Jesus deseja congregar aquilo que Satanás tem procurado segregar ao longo da história. Ele olha sensibilizado para cada um de nós e nos convida a caminhar, ele nos chama. Mas se nós quisermos, de fato, ouvir as palavras de libertação de Jesus, teremos que caminhar na sua direção. É preciso que queiramos dialogar com Jesus, é preciso que queiramos ouvir a sua voz, é preciso que queiramos, de fato, nos ver livres da enfermidade. Qual é o melhor dia para ser curado? Jesus lançou o seu olhar sobre aquela mulher e lança sobre cada um de nós, e cada um de nós sabemos daquilo que mais precisamos. Ele está dizendo: hoje é o melhor dia para ser curado. Terceiro lugar, irmãos e irmãs, a religião já lançou o seu olhar e deu uma resposta: a cura. Mas é preciso agendar o dia. A cura. Mas é preciso agendar o dia. A religião até crê, mas quer limitar a ação de Deus. Eu olho para este chefe, penso na imagem deste chefe da sinagoga e vejo alguém completamente alienado da sua missão.
completamente alienado. Alguém que, apesar de ter conhecimento suficiente da palavra de Deus, despede os famintos por Deus de mãos vazias. Nas suas palavras, nós só encontramos o rigor da lei, só encontramos a voz do ser humano que até alimenta a esperança, mas condiciona a esperança. Talvez o chefe da sinagoga não fosse como as demais pessoas que afirmavam de modo algum poderá endireitar-se, mas ele estava longe de ser como Jesus, que trouxera àquela mulher uma mensagem de boas novas, uma mensagem de libertação e transformação. Talvez o chefe da sinagoga não fosse como os demais, mas ele amava muito mais a religião do que o ser humano. Faltava-lhe a sensibilidade, a solidariedade para discernir a essência da lei. A essência da lei, irmãos e irmãs. Olhando nas entrelinhas do texto sagrado, me ponho a perguntar: se aquela for a primeira vez que a mulher entrou na sinagoga, e nós já dissemos, eu acredito que não, aquela mulher com certeza era uma frequentadora assídua da sinagoga. E se ela era uma frequentadora assídua daquele ambiente, por que nos 6 dias autorizados pela lei ela não recebeu a cura? Já que este fora o critério estabelecido pelo chefe da sinagoga. 6 dias há para que se possa trabalhar e que possam ser curados. Por que ela não recebeu a cura? Meus queridos, talvez alguns de vocês estejam se perguntando de que cura o pastor está falando nesta pregação. Eu estou falando, meus queridos irmãos, da cura física. É dessa cura que o texto fala, e é desta cura que eu estou falando também. Todas as vezes que no Novo Testamento aparece a palavra cura, no grego, o termo correspondente é terapeuon, uma palavra grega. Lembra alguma coisa dessa palavra para os irmãos? Terapeuon. Lembra? Se lembrava? Alguém pode dizer em voz alta. Terapia. Isso mesmo. Terapeuon. Terapia. A palavra que nós conhecemos muito bem aí. A missão daquele chefe da sinagoga e de todos que estavam ali presentes era de serem terapeutas. Eles deveriam ser terapeutas, irmãos e irmãs. Eles deveriam cuidar daquela mulher, e a terapia implica em continuidade, em constância, e que o texto nos revela são 18 anos de descuido, 18 anos sem terapia. Por mais que a religião permitisse aos enfermos serem curados em 6 dias da semana, havia 18 anos que aquela mulher sofria com a sua enfermidade, porque a religião não cumpriu o seu papel, não porque tinha poder em si mesma para curar, mas porque estava a serviço do Deus que cura e deixou de acreditar neste Deus que cura. Quando a religião, irmãos e irmãs, perde o foco da sua missão, torna-se numa instituição burocrática que apenas discute leis. Guardem isso. Se nós perdermos o foco da nossa missão, nós seremos uma instituição burocrática que apenas discutirá leis. O texto, irmãos e irmãs, fala da cura da alma, e é desta cura que eu estou falando também. Se o chefe da sinagoga e todos ali presentes assumissem as suas responsabilidades terapêuticas, aquela mulher, apesar das dores físicas, não sofreria as dores da exclusão social, as dores da humilhação por ser comparada muito mais a um animal do que com o próprio ser humano, a dor da insensibilidade, a dor da falta da solidariedade, a dor de ser dominada por um espírito mau e não pelo Espírito de Deus. Às vezes, meus queridos irmãos e irmãs, é assim conosco também. Talvez nós, presbiterianos independentes, não sejamos reconhecidos no meio religioso como uma denominação que preze ou que preza pela cura física, mas nós cremos na cura física e nós cremos na cura espiritual também. Nas novas ordenações litúrgicas aprovadas em 2007 na Assembleia Geral, foi aprovado a celebração do culto por intercessão pela cura. Não que este modelo de culto deva ser um modelo adotado
como obrigatoriedade por todas as igrejas, mas o documento que nós temos e que enfatiza essa questão, quer enfatizar justamente a missão terapêutica da igreja, a missão terapêutica da igreja. E neste sentido, irmãos e irmãs, como nós temos falhado como igreja cristã. E eu digo isso de forma abrangente, não de forma específica. Olhemos para o contexto evangélico brasileiro, como nós temos falhado neste sentido. Como temos deixado de ser comunidade terapêutica. Como temos deixado que as pessoas saiam famintas dos nossos cultos, da presença de Deus, vazias. Como temos permitido que as pessoas enfermas não encontrem cura por meio da terapia. Como temos esquecido a nossa missão e por isso, em vez de sermos agentes terapeutas, nos tornamos enfermos que precisam de terapia intensiva. Como uma crente doente, precisando de terapia intensiva. Ser igreja, meus queridos e queridas irmãs, é ser comunidade terapêutica. Não podemos permitir que as pessoas saiam mais doentes do que entraram para o culto. Não podemos permitir que, além das dores físicas, as pessoas sintam dores emocionais, psicológicas, morais, espirituais. Não podemos ver alguém triste, seja lá como que for ou pelo que for, e não nos solidarizarmos, não nos sensibilizarmos, ou no mínimo não nos entristecermos com essas pessoas também. Eu quero concluir, irmãos e irmãs, essa fala com essa pergunta, para que ela cale o nosso coração. Qual é o melhor dia para ser curado? A melhor resposta que nós encontramos no texto bíblico é a resposta de Jesus. Hoje é o dia da cura. Hoje é o dia da libertação. Esta, irmãos e irmãs, é uma notícia sensacional e não sensacionalista. Esta é uma notícia sensacional e não sensacionalista. Jesus tem poder para curar, e essa notícia nós podemos veicular sem medo algum de errar. Mas é preciso apenas que tomemos alguns cuidados antes de escrevermos e anunciarmos esta notícia ao mundo. Jesus cura, mas Ele não quer ser reconhecido como milagreiro, que cura meramente para satisfazer a necessidade humana. Jesus cura, mas Ele não quer ser reconhecido como um prestador de serviços que está à nossa disposição. Jesus cura, irmãos e irmãs, e haverá situações em que Ele dirá para cada um de nós: você está curado, mas haverá outras situações em que Ele dirá para cada um de nós: a minha graça te basta. E por isso, meus queridos irmãos, a convicção que eu trago comigo é que muito mais que a cura provisória dos nossos corpos, Jesus é o curador das nossas almas. E se de fato Jesus curar as nossas almas, os nossos corpos serão beneficiados. Conta-se que no Império Romano, no ano de 165, uma epidemia, possivelmente a varíola, durou 15 anos e matou 1/3 ou 1/4 da população no Império Romano. Neste período, os cristãos que viviam ali recusaram-se a sair das cidades atingidas, prestando socorro aos enfermos, preparando para cada um deles enfermarias. O concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325, determinou que cada cidade deveria ter um abrigo para os peregrinos, doentes, pobres. Tal abrigo é conhecido em nossos dias como hospital. Já pararam para pensar nisso? A origem do hospital está no cristianismo. Quantas curas físicas ocorreram a partir da cura da alma, da cura espiritual, irmãos e irmãs? A partir da sensibilidade, a partir da solidariedade, a partir da compreensão de que aqueles cristãos tiveram da sua missão agirem como agiu o médico dos médicos, o Senhor Jesus,
serem terapeutas a serviço de Deus no mundo. Que nós possamos, irmãos e irmãs, avisar os enfermos que em Jesus existe cura. Na nossa própria enfermidade, que possamos crer que em Jesus existe cura. Que possamos nos colocar sob o olhar sensibilizado de Jesus, que possamos ouvir a sua voz e caminhar na sua direção, e que uma vez curados da nossa enfermidade, possamos refletir Jesus na nossa comunidade de fé, possamos refletir Jesus na nossa sociedade, possamos refletir Jesus nos nossos relacionamentos, sejam eles familiares ou não, que possamos, irmãos e irmãs, ser igreja como comunidade terapêutica, a serviço de Jesus, a serviço dos médicos, do médico dos médicos. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe. Amém. Em nome da igreja e do conselho, eu queria agradecer a presença do reverendo Dida, essa palavra, que nós possamos estar dispostos a atender ao chamado de Cristo para nos curar das nossas doenças espirituais, das nossas dificuldades, e também ser instrumento na mão dele para difundir a cura. Queria pedir que você fizesse a oração de encerramento e enfrentasse a bênção. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque de fato o Senhor é o Deus da cura. Ó Deus, essa constatação é perceptível a todos nós que aqui estamos, porque de certa forma todos nós recebemos a cura do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui louvando, glorificando o teu nome, através do nosso culto, através da nossa adoração. Ó Deus, imperfeita, mas de coração sincero. Louvado seja o teu nome, Pai Santo. Pai Santo, nós queremos pedir a tua direção agora neste final de culto. Nós sabemos que os dias são maus, e como igreja nós queremos ser comunidade terapêutica no mundo que anda em trevas. Ajude-nos, ó Pai Santo, a sermos testemunhas fiéis do Senhor, onde quer que o Senhor nos colocar, onde quer que o Senhor nos levar, e ali possamos, ó Pai, de forma aberta, anunciar que em Jesus existe cura para o mundo que está enfermo. Tenhas misericórdia de nós, ó Pai, por causa tantas vezes da nossa timidez, da nossa limitação, da nossa negligência, e enche-nos com o teu Espírito para que possamos de forma entusiasmada falar do Senhor e falar das coisas do Senhor. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, a comunhão do Espírito, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Só uns breves avisos. Semana que vem nosso pastor está de volta das férias. Estejamos orando tanto por ele, como também por todas as pessoas que estão viajando, descansando. Janeiro geralmente é um mês de férias. Os nossos trabalhos se mantêm inalterados. Segunda-feira a gente tem reunião de oração aqui no templo às 8 horas. E às quartas-feiras o estudo bíblico também às 20 horas, tá bom? Vamos colocar de pé. A paz, a graça do nosso Senhor para todo mundo. Uma ótima semana para todos.